Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Carla Albuquerque, estou aqui com a minha querida, posso chamar hoje de amiga de Ana Carolina Badaró, a grande advogada criminalista, a sua criminalista, não é isso? É Doutora verdade. Badaró, eu adoro. Obrigada, Carla, fico até Hum, tímida. hum, hum. Obrigada pelo carinho. Eu também muito prazer enorme te chamar de amiga e poder colaborar aqui com você sempre. Não, é assim, quem trouxe essa presença maravilhosa aqui para perto da gente foi a doutora Girardi, né, a Alessandra Girardi, e ela me falou: "Vocês vão adorar a Carol". Eu falei: "Com certeza". Carol para os íntimos, doutora Badaró, porque fica chique, né. Chiquérrima. A Alessandra é uma querida, né, eu acho que a advocacia criminal precisa de mulheres autênticas, assim como nós. É É uma verdade. colega de trincheira, já tivemos alguns casos que atuamos, né, praticamente juntas, e me orgulha muito nós estarmos, assim, levantando essa bandeira da defesa, da advocacia criminal, buscando espaço para as mulheres nessa área que ainda é tão masculinizada. E é verdade que é muito importante, né, porque as pessoas só vão valorizar na hora que elas vão precisar, e a gente nunca sabe se um dia vai precisar, não é É verdade? verdade, todo mundo pode precisar de um advogado, né. Exatamente. Mas conta para mim, por que é que você escolheu primeiro a advocacia e depois o que que te levou para a área do direito penal? Carla, tive um caminho um pouco diferente. Eu fiz, letras, minha primeira formação, depois eu fui para o direito, porque eu queria prestar concurso público. Uhum. E eu tinha uma predileção por carreiras policiais. Eu fiz muitos concursos para polícia, eu fiz 11 concursos para delegado de Nossa! polícia, viajei o Brasil inteiro, Aham. e só que eu já trabalhava. Como eu tinha essa predileção pelo direito penal, eu era nota 10 em direito penal, processo penal, medicina legal, assim, eu era a melhor aluna e entre as minhas amigas. Então elas sabiam que para mexer com isso tinha que ser eu. Então a gente se formou e prontamente eu passei na OAB, passei antes mesmo de me formar, e as amigas quando tinham demanda já começaram a me procurar. "Ai não, você faz isso". E eu, paralelamente, estudava para concurso. Comecei a ver o que que era a atuação de um delegado de polícia na prática. E aí eu comecei a me questionar se realmente eu queria aquilo. Queria ficar na Se polícia. eu queria ficar na polícia, porque eu já tinha um exercício profissional com a advocacia, Uhum. tive algumas vitórias que me trouxeram prestígio entre um grupo de pessoas, porque você vai atuando, e aí você consegue soltar um. Na advocacia criminal é assim, né, Uhum. você tem um grupo ali de pessoas, um grupo de amigos, e aí você consegue um êxito para alguém, você começa a ser bem falada naquele grupo. E ali você vai formando a sua carteira de clientes. E eu comecei a ter muita demanda e pouco tempo para estudar, e veio a prova aqui de São Paulo, né, onde eu moro, e infelizmente eu não passei no bloco de processo penal. E aquilo me desestabilizou bastante, eu já trabalhava, já conhecia a polícia e percebia que a polícia era um sonho, mas eu percebi que no dia a dia era um pouco sucateada, a polícia queria investigar, mas não tinha aparato, percebia aquelas delegadas de polícia ali tirando plantão de madrugada, exaustas de tanto trabalhar, eu falava: "Será que é isso que eu Verdade. quero?". E fui enveredando para a advocacia, e a advocacia tomou essa proporção na minha vida. Comecei a trabalhar nas redes sociais também, expondo esse dia a dia, né, sendo a sua criminalista Sua criminalista, no gente. Instagram, e acabou que deu certo. Eu tô quase chegando perto dos 10 anos de carreira Olha que como legal, advogada, Carol. e fui refinando também o meu modo de atender, então fui buscando mais formação, fui buscando especializações, e hoje sou super feliz com o que eu faço. Eu me encontrei realmente na advocacia criminal, é o que eu gosto de fazer, é o que me dá prazer, sou muito feliz. E sabe o que que é muito legal, né, o advogado, o criminalista, ele está ali para defender os direitos constitucionais daquela determinada pessoa, correto? Eu sempre Sim, digo que o advogado não defende crime algum, ele defende os direitos. Mas o advogado também, ele vai ser uma lupa para olhar
para algo quando uma investigação não está bem feita. Ela tem problemas, porque isso vai acarretar uma série de problemas dentro do processo, correto, doutora? Exato. Hoje a gente enfrenta várias dificuldades quando a gente está diante de um processo e principalmente uma investigação, né? Principalmente com as provas digitais, que não era uma preocupação antigamente, mas hoje em dia já é. Então, eu sempre estou muito atenta à cadeia de custódia de prova. Pode parecer um pouquinho difícil de entender, mas toda prova ela precisa ser preservada na sua integralidade. Eu tenho um processo atualmente de organização criminosa que ele tem um defeito muito grande na investigação. Algumas provas foram extraídas de celulares e esses celulares não foram formalmente periciados, né? Nós não tivemos acesso, a defesa ainda não teve acesso à integralidade daquele conteúdo. E nós estamos brigando já há alguns anos, é um processo que já vai, vai completar uns 2, 3 anos de idade. É, Bastante. bastante. Já tivemos algumas audiências, inclusive. Tivemos decisões favoráveis a ter acesso ao conteúdo integral Que é dessas provas, importante. que é importante porque nós precisamos defender o cliente Uhum. E e ter não que garantir temos que aquilo de fato e existe. garantir que aquilo de fato existe. E outra, de qual contexto que aquilo foi retirado. Porque, Uhum. Carla, é lógico que eu sou uma mulher jovem atuando numa área bastante dificultosa, bastante. Ainda existe muito preconceito com a advocacia criminal, que é o que você nos trouxe. Eu sempre, quando alguém me questiona, eu falo: todo mundo vai ter direito à defesa. Se não for um advogado constituído, que é o meu caso, vai ser um defensor público. Sim. Então, ou para as pessoas que são mais ignorantes, eu falo: ou alguém vai me pagar, ou o Estado vai pagar alguém, mas sem Uhum. defesa a pessoa não vai ficar. E como você disse, muitas pessoas, às vezes muitos inocentes enfrentam processos, Sim. né? E por conta de provas também tiradas de contexto. Talvez um reconhecimento falho que a gente enfrenta muito. Então a defesa ela é muito importante. Hoje é claro que a gente já vê a sociedade mudando, né, as pessoas sendo mais adeptas à defesa, até admirando o O nosso com trabalho. Sim, e o quanto isso é importante, né, a gente aqui faz questão de trazer esse trabalho que vocês fazem para que as pessoas possam entender. Porque, de novo, gente, o bom advogado, né, e eles o cliente, né, você cometeu esse determinado crime, ok, então você vai ter que responder pelo crime cometido. O que o advogado vai estar ali para ter certeza que a pena vai ser, né, referente àquele determinado crime, que não vai ter um excesso, que não vai ter um erro, correto, doutora? Exato. Às vezes a gente pode até ter um cliente que confessa o crime, né, Uhum. um réu confesso. Mas aí a gente precisa ver a dosimetria dessa pena, se o processo vai garantir que ele se defenda, se ele vai ser ouvido da maneira correta, se a pena vai ser dosada da maneira correta, né, se ele é primário, se ele não é, se ele é menor de 21 anos, se ele não é. Essa confissão também se ela pode beneficiá-lo no que é do nosso entendimento. Então, nós somos garantidores de direito, né? O advogado está ali para garantir o direito das pessoas, seja ela acusada, seja ele como assistente de acusação, porque a gente também pode fazer esse trabalho Do outro do lado. outro lado, de ser um assistente do Ministério Público, para Uhum. poder buscar a reparação, para poder buscar a justiça naquele caso. Então, a nossa militância é realmente pelo direito, sem fazer juízo de valor, até porque para mim não cabe juízo de valor da conduta do cliente, mas também buscar a legalidade, né? Ser instrumento dessa legalidade que você está falando. Porque senão a gente vira um país só de justiçaria, né, e não é de justiça, né, é aquela coisa de você: "Não, então eu preciso arrumar um culpado", porque a gente vê muito isso, né. É lógico que tem crimes que eles vão nos indignar, né, vão nos fazer mal, e nós como sociedade queremos respostas. E como você muito bem pontuou, muitas pessoas foram condenadas sem sequer ter cometido crimes. Ou Sim. seja, o que é mais grave, né? Quando a gente olha os números, isso é assustador.
20% da população carcerária nunca cometeu crime algum. Exato. Eu, assim, para mim os casos mais difíceis são os casos de inocente. Me dá uma sensação de impotência, uma sensação de incapacidade, de querer provar algo. Às vezes a gente não tem como provar Uhum. que, ele não estava naquele lugar ou eu tenho clientes inocentes condenados. E, isso me traz uma inquietude muito grande, né. É muito, muito, muito difícil, trabalhar para inocente, porque a prova se perde. Às vezes uma conversa de WhatsApp se perde, uma imagem de câmera de segurança se perde. As como você disse, a sociedade quer uma resposta, quer encontrar alguém. Então, por muitas vezes a vítima reconhece, sem ter 100% de certeza. Então é muito, muito dificultoso trabalhar para inocente. Isso me causa muito um desconforto, são processos que eu me debruço muito, buscando alternativa, e é uma realidade muito grande. Outra questão também são as prisões preventivas, né, É. que as prisões processuais, que eu também acho que elas são um número muito alto, né, muitos presos preventivos que não deveriam estar presos. A gente está dentro de um ordenamento jurídico aqui no Brasil que a prisão não é regra, a prisão é exceção. No Uhum. curso do processo, eu digo. Outra situação é um preso já condenado, uma pessoa condenada com trânsito em julgado, num regime fechado, ela vai ter que ser capturada para cumprir a pena. Sim, é um foragido, É, um inclusive. foragido da justiça, mas no curso do processo, por que não oportunizar que as pessoas possam responder o processo em liberdade? Essa também é uma outra arbitrariedade do Estado que eu percebo bastante grande. Então, quando a gente pensa em política, assim, penal, né, quando a gente pensa nesse sistema de justiça, acho que o sistema prende muito. E não é a resposta que a gente deveria querer, né? A gente deveria querer outro tipo de resposta do Estado, para a gente tentar solucionar esse problema de tantos crimes que são cometidos de uma outra forma, né? Uma discussão que envolve muitas camadas, né, Carla? Sim, é um problema extremamente complexo e muitas vezes algumas pessoas querem soluções simplistas, né, e não existe uma solução simples para um problema complexo. E assim, eu hoje, né, também já trabalhando com isso há muitos anos, eu consigo entender e enxergar isso muito bem. Se a penitenciária fosse a solução, né, o sistema prisional, Estados Unidos, então, nós não teríamos mais crimes, né, Sim, porque é o país que mais encarcera pessoas. E a realidade se mostra diferente, porque o número, né, de crimes só aumenta naquele país. Então, a gente tem um problema muito sério aí. O que está acontecendo? O nosso sistema ele ressocializa pessoas? Eu não acredito. não, não ressocializa. Nós temos um sistema, primeiro, sucateado em questão de estrutura, né? Aqui, pelo menos no estado de São Paulo, superlotado, porque todas as unidades. Não quero ser injusta, não vou falar todas, porque os Uma boa números, parte. os números da Secretaria de Administração Penitenciária são abertos. A gente pode entrar lá no site e ver. Uma boa parte está superlotada. Principalmente em penitenciárias, é muito difícil a oportunidade de trabalho. Eu Uhum. faço esse trabalho em execução de pena, de pedir vaga de trabalho, de pedir vaga de estudo. Eu vejo pouquíssimas instituições também tendo esse interesse de entrar e dar oportunidade, de estudo, de Para a trabalho para pessoa. as pessoas. Remissão por leitura é um projeto que eu acredito muito, no qual o preso lê, faz relatórios do que ele lê para ele poder, né, cumprir, diminuir esse tempo de cumprimento de pena. E a ressocialização, ela também engloba várias outras questões. Uma estrutura de apoio, pode ser familiar ou social, uma reintegração na sociedade, e aí a gente se questiona como parte da sociedade se a gente está aberto para reinserir uma pessoa vinda do sistema penitenciário, novas oportunidades, mudança de perspectiva. Só que a gente está com um preso ali encarcerado, sem
um acesso a essa mudança de perspectiva. Como que a gente vai esperar que ele saia de lá de dentro com essa mudança de perspectiva, com essa mudança de oportunidade, com novas oportunidades para ele? Então, é um trabalho muito dificultoso. Eu não acredito que o cárcere seja a melhor opção, mas é a opção que nós temos. Então, a gente precisa, durante a execução de pena, buscar que ele tenha oportunidade de trabalho, oportunidade de estudo, progressão de regime, que a gente também tem, para que ele possa ser reinserido, esse apoio familiar. Então, um pedido que é muito difícil, às vezes um familiar falece, um familiar morre. Seria um direito do preso ir no velório do seu familiar, mas é algo muito difícil de se conseguir por conta da estrutura do Estado, por conta da rapidez que o pedido precisa ser feito, precisa ser apreciado. Então, a gente vê que a lei de execuções penais ela é maravilhosa no papel, mas na prática, Ela não funciona. não. É um parto. E sabe o que acontece? A grande maioria das pessoas tem aqueles crimes bárbaros na cabeça, né, que são Uhum. aqueles homicídios horríveis, né, que realmente são repugnantes, seriais killers, estupradores, são esses crimes que embrulham o nosso estômago. Mas quando a gente vai olhar a população carcerária, a grande maioria não é composta desse tipo de criminoso. Então, são pessoas que às vezes, enfim, e tá errado, ninguém tem que furtar e tem que roubar, eh, mas tá tudo misturado ali. Então, a gente pega toda a população carcerária e acha que eles cometeram o mesmo crime. Sim, a maior parte da população carcerária hoje é presa por conta do crime de tráfico de drogas, que é um crime que não envolve violência ou grave ameaça contra a pessoa, E roubo, não é isso né. também? E tem muito Tem ladrão, né? tem crime patrimonial, né, roubo, furto, hoje em dia extorsão, porque com o advento do Pix, olha como é a sociedade e o direito penal, né. Uhum. A gente teve a criação do Pix, e aí a gente agora tem essa modalidade criminosa que é a extorsão, onde a vítima é forçada a fazer um Pix para outra pessoa, né. Uhum. Então isso saiu do âmbito do roubo e também é um crime patrimonial, crime de extorsão. Então a gente tem uma grande parcela de tráfico de drogas e crimes patrimoniais. O crime de furto é um crime que também não envolve violência ou grave ameaça contra a pessoa. O roubo e a extorsão já não são crimes mais graves, apenados por penas maiores, que até justificariam, num primeiro momento, uma prisão preventiva. Mas quando a gente vai pensar, principalmente no tráfico de drogas, aqui usando como exemplo, as pessoas, talvez por desconhecimento ou talvez por preconceito, elas não conseguem entender que a gente tem uma figura do narcotraficante, que é uma pessoa superpoderosa, que é uma pessoa enriquecida, que é uma pessoa que tem um poder social ali, e a gente tem aquela pessoa que está ali, às vezes, no ponto de venda e que está ali como uma última opção que ela teve, talvez por vício, né, ou talvez por uma ausência de oportunidade. Então, a gente sempre, como você disse, as pessoas fazem um recorte, sem entender que tem várias camadas, né, tem vários tipos de criminosos, vários tipos de crime, a gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio, Isso. e fazer uma crítica geral, né. E também tem os crimes que nós analisamos aqui, né, que são esses crimes bárbaros, os crimes dolosos contra a Contra a vida, vida. os crimes contra a dignidade sexual, que o legislador, que quem fez a lei, já pensou numa pena alta, que essas pessoas, vão ficar presas, né, se o sistema conseguir prendê-las, né, se a polícia conseguir prendê-las, elas vão ficar presas. Porque elas vão ser apenadas por penas mais altas do que as outras. Sim, não, e quando a gente e assim, é importante a gente separar, né, essa questão, porque isso não é a grande maioria das pessoas que está no sistema, o que você muito bem colocou aqui, carcerário, não é? Sim, Até conversando com o Bruno Paes Manso, que é um jornalista, ele é um historiador também, um pesquisador, principalmente o tema de assunto e de trabalho dele são as organizações criminosas, né? E ele traz um dado que é muito interessante. Eu não tinha nem parado para pensar sobre isso, e ele fala muito do sistema do RDD, né, que é o sim. regime disciplinar diferenciado, aonde, a princípio,
essas pessoas ficariam somente 2 anos, depois voltariam para outro regime, porque é um regime de extrema exceção, o que seria a penitência dentro da penitência. Isso. E o que que acontece? Desde que esse sistema foi implantado, ele me contou: "Carla, nós tínhamos 4 facções criminosas, hoje nós temos 88. Alguma coisa deu errado aí". É quando você está aplicando um determinado remédio, mas ele está surtindo o efeito contrário. E talvez algo pior, ele está desencadeando para outras doenças. E que novamente as pessoas olham assim: "Não, mas isso é ótimo, está". Será que é? Será que a gente não está criando um problema maior ainda? Entende? Então é isso Uhum. que eu gosto muito do Bruno, porque ele nos coloca para pensar: é isso? A gente está de fato protegendo a nossa sociedade ou a gente está criando um problema para a nossa sociedade? É, eu sempre quando é uma conversa muito difícil de ter com pessoas que não têm, assim, não tem uma escuta aberta para querer pelo menos entender ou pelo menos ouvir a tua opinião ou, eh, tocar-se num local que, assim, será que eu estou certo? Será que a minha opinião é a mais acertada? Não é o cárcere que vai trazer essa resposta, né? A gente tem o Estado que precisa agir diante de um cometimento de crime, quando a lei fala lá, matar alguém, tantos anos. A lei não fala não mate. A lei fala matar alguém, tantos anos. Então, se você matar, o direito penal vai bater na sua porta e o Estado, ali por meio do Ministério Público, ele vai te acusar daquilo, porque ele precisa defender essa sociedade. Mas e aí como que a gente faz? Estou usando matar porque é o que as pessoas têm mais, assim, né, curiosidade. Mas o que que a gente faz, talvez, para que as pessoas não matem, né? O que que a gente faz para que as pessoas não trafiquem? O que a gente faz para que as pessoas não cometam crimes patrimoniais? A gente tem que dar mais oportunidade para talvez as pessoas que não tenham acesso, para as pessoas que sejam mais estejam mais marginalizadas, para que elas consigam ter outras oportunidades que não o cometimento do crime. Então, o Estado ele não está ausente na hora de punir, mas às vezes ele está ausente com saúde, com Com educação, oportunidades. com cultura, com oportunidade. É um ciclo. Eu tive um caso, eu vou até pensar muito bem para eu expor aqui. Não precisa falar os nomes, Não é. vou expor, não vou falar os nomes, mas assim, tinha um menor que era testemunha de um crime que tinha sido cometido contra o irmão dele. Eh, a família era assim, a mãe era usuária de droga, ele era um dos fi ele tinha 10 anos. Ele e um irmão estavam com a mãe, mas já não iam mais para a escola, porque senão eles iam ser recolhidos para um abrigo. 2 irmãos estavam num abrigo, um irmão tinha sido morto e Uhum. outro irmão estava preso. E eu tive acesso a essa criança e eu também, assim, como eu te disse, são desafios que a gente enfrenta no dia a dia, porque eu sou sozinha, né? No meu escritório, eu tenho algumas pessoas que trabalham comigo, mas como que você acolhe? O que que você faz? Eu não sou a professora dele, eu não sou a família dele, eu não sou a mãe dele. Como que eu resolvo esse problema? E aí a gente começa a pensar, talvez se tivesse uma estrutura social diferente, talvez o local onde ele mora se fosse diferente, talvez se na escola ele tivesse mais atrativos do que na rua. A gente sugestiona que ele já consumia droga, então já era um problema de saúde, porque uma criança de 10 anos consumindo droga Um absurdo, já é um né. absurdo. Então, o recado que eu gostaria de deixar aqui é que quando a gente às vezes critica, a gente olha sobre a nossa perspectiva, né. Uhum. Só que a gente precisa entender que existem outras perspectivas. Quando a gente acha: "Ah, é muito fácil", não, às vezes não é tão fácil assim. Para esse menino romper com esse ciclo, romper com aquilo que ele estava vivendo, era muito difícil. Então, qual será o futuro dele? Qual foi o futuro dele? Porque isso já faz alguns anos. E
isso você que está, né, diretamente enfrentando essa verdade nua e crua, nós, operadores do direito, ainda mais na área criminal, a gente enfrenta isso todos os dias. E isso traz desconforto para nós também. Quando eu vou a júri, eu tive um professor que foi promotor de justiça e ele falava: eu não gosto de falar que júri a gente ganha ou a gente perde. E eu gosto de falar isso nos meus júris. E o cliente entende quando eu falo isso, tá? Não é uma coisa assim, eu tô falando que eu não gosto de ganhar. Não é uma questão de ganhar. A gente está diante de um procedimento, de um julgamento, de um crime doloso contra a vida, a Sim. princípio. Claro que a gente pode ter uma absolvição no júri. Eu posso ir a júri com um cliente inocente para buscar a absolvição dele. Mas, geralmente, a gente está indo a júri com um crime doloso contra a vida, ou uma tentativa de homicídio, ou um homicídio, né? Até por uma questão de números. E eu falo para os jurados: eu também sou membro da sociedade. Nós estamos aqui, nós estamos iniciando essa sessão plenária, todos nós já perdemos. Então, para mim, também não tem comemoração, ganhamos. Claro que eu gosto de ter êxitos na minha carreira. É evidente que eu gosto de ter bons resultados para o cliente. Mas, como sociedade, a gente também se coloca nessa situação. É uma violência. Então, estamos aqui, precisamos tratar com respeito, precisamos chegar no melhor resultado, porque é assim que a gente vai conseguir mudar esse quadro de tanta violência que a gente enfrenta hoje. Não, é verdade. E doutora Badaró, e quando a gente pensa, né, no sistema americano de julgamento, né? Lá nos Estados Unidos, tudo, absolutamente tudo vai a júri popular. Ações cíveis e ações penais. Quando a gente pensa nas ações penais, todas vão. Aqui no Brasil, somente os crimes dolosos contra a vida. Eu queria saber a sua opinião. Você entende que talvez fosse melhor para o sistema que tudo fosse ali, né? Tivesse a decisão final de um conselho de sentença dos iguais para decidir se isso realmente, né, se essa pessoa cometeu esse crime ou você entende que o nosso sistema é melhor? O nosso sistema tem muitas falhas, mas eu vou dar a minha opinião particular. Tá. É, eu sou uma entusiasta do Tribunal do Júri, eu sou uma tribuna do júri, eu gosto de fazer júri, eu penso que os crimes dolosos contra a vida devem ir a júri, sim, porque só nós conhecemos as nossas paixões, né? Então, só os iguais podem se julgar. O outro pode julgar alguém porque ele consegue se colocar. O juiz togado, né? O juiz que ele está ali concursado, né, que ele está exercendo aquele papel, talvez ele já saiu desse local. Claro que ele tem uma vida pessoal, ele tem uma vida social. Os magistrados são pessoas, né, São seres são humanos. seres humanos, né? São pessoas que têm uma vida normal, vão ao mercado, vão a bares, Tem suas restaurantes, enfim, têm suas paixões. paixões. Mas ali ele tem um conhecimento muito técnico. Já o jurado, já o conselho de sentença, ele pode talvez se colocar no lugar daquele réu, naquela situação, e entender talvez o contexto de que forma aquilo teria acontecido. Sai da coisa tão técnica. Sai da coisa técnica. Mas eu acho que isso deve ser em alguns poucos casos. Tá. Nesse ponto, eu prefiro o nosso sistema. Eu acho que o juiz togado, o juiz técnico, ele é o melhor a julgar outras demandas. Demandas cíveis, demandas trabalhistas, demandas contratuais. Os juízes, eles são capacitados para isso. Não é tão simples ingressar na magistratura. A magistratura demanda muito estudo. Então, eu ainda acredito no juiz técnico, no juiz togado para essas questões. E também para o julgamento de outros crimes. Porque senão a gente levaria muito tempo para julgar muitas coisas. E nos Estados Unidos também a gente tem muito acordo.
né. Isso, a gente tem as transações penais Isso, para absolutamente todos os crimes. para também Aqui, só alguns, não é isso? hoje a gente tem o Instituto do Acordo de Não Persecução Penal, que o Ministério Público pode também formular acordos com o réu em determinados crimes apenados com penas mais baixas, não são para todos os crimes, mas lá é uma modalidade diferente, né. Lá a gente já tem um direito que veio do direito anglo-saxão, aqui a gente tem um direito que veio do direito Direito romano, romano. então a gente tem uma estruturação diferente do direito. Eu, particularmente, prefiro o nosso sistema. Eu tenho estudado um pouquinho de direito romano recentemente, por curiosidade e por indicação de um amigo, mas, talvez alguns reparos no nosso sistema, porque o nosso sistema é um Ma pouquinho falho. mas quando a gente para pensar, né, na questão das transações penais, porque lá você pode transacionar um homicídio. A pessoa se declara culpada, ali o Ministério Público, junto com a defesa, vão chegar num número X de pena, o juiz vai dizer se concorda ou discorda, e aquilo não vai para um julgamento. Você Uhum. entende que isso seria positivo aqui? Não, não, porque na verdade, eh, eu não acredito que seja é que eu sou muito apegada ao nosso sistema, né, ao nosso sistema de justiça daqui, o nosso sistema, esse direito que bebe da fonte do direito romano, mas eu não acredito que isso seja uma solução. Eu acho que fica muito prático, né, a gente vai compor um acordo aqui e vamos chegar nesse denominador comum. Eu acredito muito no júri aqui. Eu acho que a beleza da advocacia criminal, né, a beleza do nosso exercício, ela se dá no plenário do júri, na sessão plenária. Porque nos outros crimes a gente tem um julgamento pelo juiz, ponto. Mas aqui, quando a gente está falando de homicídio, transacionar num homicídio, eu não conseguiria imaginar isso aqui no Brasil. Eu acho que o nosso sistema dá certo. O que eu talvez faria no júri? Menos tempo para levar um réu a júri, É, porque às né. vezes você tem casos ali de 7 anos, Eu fui a 4 júri, anos. eu fui fazer uma sessão plenária ano passado de um crime que tinha acontecido há 10 anos atrás. Então, Nossa. 10 anos, uma tentativa de homicídio, lógico, o cliente ficou preso numa parte do processo, mas depois ficou solto, e esse processo foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, e, enfim, demorou 10 anos para ser julgado. Então, uma resposta também que demora para vir, também já não faz mais sentido essa resposta. Mas, assim, transações, a gente teria que mudar muita coisa, mas eu não acredito, eu não gostaria. Não, só para saber, eu quero saber a sua opinião, ela é muito importante. E na questão da votação do júri? Porque lá, né, o júri tem que ser unânime. Aqui não. Sim, e lá eles se conversam, né, aqui também não, aqui é Exatamente. Lá incomunicável. eles precisam debater. Olha que interessante, eles vão a um debate. Inclusive, muitos julgamentos são anulados pela pobreza do debate. Ou seja, eles precisam de fato debater e precisam chegar num consenso. Uhum. Todos precisam, né, chegar no mesmo denominador. Aqui não pode debater, aqui ganha pela maioria, não é isso? Sim. E chega até um determinado ponto, você não precisa mais nem abrir o restante dos votos. Como é que você entende isso também? Nesse ponto, eu acho bacana a discussão, Uhum. porque, né, é aristotélico, né, a virtude está no meio termo. Então, talvez aquele conselho de sentença, dialogando, tentando compor, tentando chegar nesse bom senso, nesse meio termo, eu acho que isso seria uma relação humana vantajosa. Se a gente for pensar no instituto do júri, levando por esse sentido, dos iguais se julgarem, Uhum. do humano julgar o outro humano. Uhum. Então, esse diálogo, eu acredito que ele poderia propiciar um melhor entendimento de uma decisão. Eu acho que é bacana. E a unanimidade?
Então, a unanimidade, aí a gente precisa colegiar, né? Eles precisam compor, né? Eles precisam chegar nesse denominador comum. Por isso que demora tanto também, né? Às vezes Exatamente. eles ficam dias ali para debater e julgar um caso. Aqui isso não existe. Isso. E quando a gente está falando, né, da área do direito penal, a gente está falando da restrição de liberdade de pessoas, né? Diferente da área civil, que é, eu sempre digo, vai doer no teu bolso. Uhum. A outra vai doer para mim na coisa que é primordial para nossa vida, que é a nossa liberdade. E eu penso muito sobre isso também, né? Será que a gente não deveria também ter unanimidade aqui no Brasil? Aqui a gente tem como que funciona? A gente tem 7 pessoas que compõem o conselho de sentença e a votação é por cédulas e é uma votação secreta. Então tem um sim ou um não aqui, o juiz faz algumas perguntas que se chamam quesitos. Exemplo: "Você absolve o réu?" E aí o jurado coloca o voto numa urna e o descarte em outra. Abriu 4 sims, ele está absolvido e não precisa mais abrir os outros. O O restante, os outros restante 3. porque a ideia é preservar aquele conselho de sentença, porque se a gente tivesse uma unanimidade, a gente saberia que todo mundo votou sim ou votou não, isso colocaria em risco o jurado, né. Essa é uma das ideias de Aí você parar estaria de abrir. protegendo os jurados. Protegendo os jurados. Às vezes, é comum a gente abrir todas as cédulas por conta de 4-3, né. A gente vai abrindo uma, vai abrindo outra. Eu acho super emocionante quando a gente está na sala secreta. Isso já aconteceu comigo, abriu uma sim, uma não, uma sim, uma não. O coração passa a bater super forte. É, porque não está tipo sim, sim, sim ou É. não, 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 né? Porque o júri se resolve ali. As pessoas às vezes não sabem, mas quando uma sessão plenária acontece, o julgamento vai terminar ou naquele dia, né, ou com o decorrer vai ser pausada a sessão, depois volta no outro dia os trabalhos, mas o resultado vai ter que sair dali, senão tem que fazer de novo. Então o júri não, ele para já com o resultado. Depois da votação, o juiz sentencia, né? O juiz só faz o cálculo, ele é o presidente mas quem decide são os jurados. E aí ali é o melhor momento, né, é o momento de resolver essa situação. Essa é a ideia, tentar proteger os jurados dessa questão de abrir todas as cédulas. Acaba sendo bastante emocionante. E tem uma outra parte que também é muito diferente entre Brasil e Estados Unidos, que eu também acho muito interessante, porque aqui no Brasil a gente vai ter ali, né, o júri, né, Uhum. terminou ali, o conselho de sentença trouxe ali a definição, se aquela pessoa é culpada ou inocente. Digamos que seja culpada, na mesma hora o juiz já vai fazer o cálculo da pena, correto? Isso, Nos Estados Unidos é completamente diferente. sim. Terminou, aí vai ter a fase de sentença, que pode demorar até 6 meses, aonde um outro julgamento vai acontecer. O juiz já entendeu que os jurados, o conselho de sentença, que nos Estados Unidos é composto por 12 pessoas, entendeu que aquela pessoa é culpada. Aí o juiz vai trazer todas as informações para ele e vai reestudar aquele caso. Porque a pena será composta da seguinte forma: ele vai ouvir novamente os familiares do réu, entender o que significa aquela pessoa estar presa. Vai ouvir as vítimas para entender o que significou aquele crime na vida daquelas pessoas. Ouve de novo a defesa e a acusação, né? E aí ele vai se convencer da quantidade de pena que ele vai dar para aquela determinada pessoa, que pode ser de um dia a pena máxima. É muito diferente, né. Não é? Aqui o que que a gente tem? A gente, vamos tratar do que é mais comum, né. Em Hum. crimes comuns, que não vão a júri, tráfico de drogas, roubo, enfim, a gente em tese teria uma audiência única, onde se ouve vítima, se houver, testemunhas, o réu sempre por último e debates.
Então, as alegações finais também deveriam acontecer nessa audiência e o juiz também deveria sentenciar nessa audiência. Esse seria o procedimento comum, né, do direito criminal aqui, do direito penal brasileiro. A gente não vê isso acontecer em alguns casos, até pela complexidade do caso. Então, a gente tem essa divisão de audiências e a gente pode também ter defesa no processo. Então, às vezes, acaba a instrução, que é esse momento de ouvir todo mundo, abre-se prazo para as alegações finais, que deveriam ser orais, mas podem ser feitas no processo, e o juiz sentencia. No júri, diferente. A gente tem uma primeira fase, que é essa fase de instrução, todo mundo é ouvido, enfim. O juiz finaliza essa primeira fase, dando uma decisão de pronúncia, que ele manda o réu a júri, ou ele pode desclassificar, enfim, impronunciar. Ele tem algumas outras opções. Se ele vai a júri, no plenário, a sessão plenária acontece. Abriu, vítima, testemunhas, enfim, são ouvidas, assistentes técnicos, se houver, réu, e aí a gente vai para a votação. Finalizou a votação, o juiz tem que calcular a pena ali, tem que sentenciar ali, porque os jurados aqui, eles não vão condenar como nos Estados Unidos, culpado ou inocente. Aqui eles vão entender, primeiro pela materialidade do crime, se houve crime, se aquela pessoa é o culpado por aquele crime, depois, se eles absolvem essa pessoa, porque tem esse Tem quesito, a clemência, né? tem esse quesito que, independente de ter acontecido o crime e aquela pessoa ter sido a autora, se o plenário, se o conselho de sentença quer absolver. Passado isso, aí eles passam a votar as qualificadoras do crime. Então, se houve um motivo fútil, se houve um recurso que dificultou a Meio defesa da cruel. vítima, um meio cruel, enfim, isso tudo vai ser definido pelos jurados. E aí o juiz tem que calcular a pena e ler a pena ali em voz alta, todos ficam de pé, e a sentença é proferida ali no final do plenário do júri. Ou seja, é bem diferente, né? Muito diferente, muito diferente. Doutora, então quando a gente olha o que acontece lá com o que acontece aqui, né? Porque a pessoa foi lá condenada, mas ainda terá que esperar mais 6 meses, até 6 meses, né? Pode ser até menos, aí vai depender ali de cada juiz, para que ela saiba o número de anos, ou de meses, ou de dias, que ela terá que cumprir, né? No regime prisional. E são 2 momentos ali que são muito importantes. Aqui o que a doutora estava explicando para a gente, que é a fase de instrução, que é a 421, depois vai para a 422, não é isso? O 422 inicia essa segunda fase, né? Que é essa fase do plenário do júri. E pós-pronúncia. Muitas pessoas perguntam o seguinte: por que demora tanto, né? Então, principalmente quando a gente está falando de julgamentos que são midiáticos, né? Desses casos midiáticos, as pessoas, por que está demorando tanto? A gente até pode pegar vamos pegar aqui o caso do Henri Borel, já são 4 anos, estamos indo para o 5º ano. Mas a gente também tem que entender que você tem muitos mecanismos ali, mesmo depois, né, dessa fase do 421, que é a fase da pronúncia, a defesa tem ainda o direito, né, de pedir várias coisas ou de tentar, né, alguns movimentos jurídicos para que aquelas determinadas pessoas sigam para o júri, é isso? O que acontece? A gente estava recentemente conversando sobre isso, né, Carla? Sobre as pessoas quererem uma resposta rápida. A gente até falou aqui sobre isso. Em casos midiáticos, todos os casos, mas em casos midiáticos principalmente, as pessoas querem uma solução o mais rápido possível. Só que as pessoas precisam entender que talvez essa rapidez vai trazer muito problema para o processo. Porque se a investigação não for bem feita, ela vai ser questionada lá na frente. Se a cadeia de custódia das provas não for preservada, essa prova pode ser desentranhada do processo lá na frente, isso pode causar uma nulidade do processo. Às vezes uma prisão mal pedida, né, uma prisão que foi decretada com pouco fundamento, ela pode até pôr em risco a investigação, por exemplo, porque a gente
É comum que a gente veja em processos, em investigações muito midiáticas, pediu para prender alguém. E aí depois, descobriu que não era aquela pessoa. Então, não dá para a gente cobrar um abreviamento de algo que deve ser muito bem feito. Esse é um primeiro ponto. Num segundo momento, o que as pessoas precisam entender? Os processos de réu preso, eles têm prioridade, eles são passados na frente dos processos de réu solto. Então, se a gente tem um réu solto, a gente já vai ter um processo um pouco mais longo, um pouco mais extenso. Na primeira fase, né, a gente está falando de um crime doloso contra a vida, na primeira fase a gente tem produção de prova, a gente tem audiências que acontecem, pessoas são ouvidas, tudo mais, e a gente chega numa decisão, uma sentença. Dessa sentença cabe recurso. Então, isso daí a gente tratou recentemente num outro caso. Fulano foi pronunciado, mas isso também não significa que ele vai a júri. Cabe um recurso, que se chama recurso em sentido estrito, a gente chama carinhosamente de rese. Ele cabe entrar com um recurso ainda para tentar discutir numa instância superior se aquela pessoa vai a júri ou não. Ou se vai a júri com alguma qualificadora afastada, por exemplo, isso dá uma Uhum. diferença grande. Depois que a gente finaliza essa parte recursal, abre-se uma outra fase, que a gente chama de 422, que também é um pedido de produção de prova para o plenário do júri. Então, a gente tem que estar oportunizando a defesa de fazer movimentos, como você disse, para ficar bem didático. A gente está oportunizando a defesa de fazer movimentos, garantindo o contraditório e a ampla defesa, garantindo que o réu apresente tudo o que ele puder, porque aí sim a gente vai ter a sensação de que a gente teve um julgamento justo, né? Porque foi oportunizada aquela pessoa que está sendo acusada de também apresentar a sua defesa integral, produzir tudo o que ela pretende, né? Desde que seja razoável, né, desde que seja importante, para que ele seja levado a júri. E aí, casos midiáticos, é lógico que a gente tem uma questão que vai envolver tanto a mídia, quanto o juiz, que vai ter 1000 dedos para mexer naquele processo, o promotor, os desembargadores na hora de julgar um recurso, tudo que vira um processo midiático, muita Midiático. gente falando, vai sempre demorar mais, porque todo mundo tem que ter muito cuidado com aquilo, porque é muita gente olhando, muita gente em cima. É bem complicado trabalhar em processo midiático. Eu, em alguns processos midiáticos que eu tive no escritório, até nossa vida. Nossa vida para. O telefone não para de tocar, todo mundo querendo saber, às vezes os autos estão em sigilo, estão em segredo de justiça, a gente não pode falar muito, tem que pensar no que vai falar, principalmente quando existe uma outra parte, né? Você está Uhum. falando do caso do Henri Borel, né, especificamente, tem a defesa, né? Uma defesa está indo por um lado, outra defesa está indo por São 2 outro, réus, são né? 2 réus, né? E são teses conflitantes, né? Um réu fala uma coisa, outro réu Fala fala outro. outra. Então, aquilo vai virando um colapso processual, sem sombra de dúvida, mas uma hora vai chegar ao fim. Vai ter que chegar. Vai ter que chegar ao Vai ter que fim, chegar né? ao fim. E aí é importante para as pessoas entenderem que a justiça, né, o juiz ou a juíza que está à frente, precisa conceder todo esse tempo, inclusive para não gerar nulidades lá na frente, correto? Com certeza. E aí, quando as pessoas são críticas, a gente tem que parar para pensar que todos nós podemos cometer crimes. Então, se nós cometermos algum crime, ou se o nosso filho cometeu um crime, ou se o nosso marido cometeu um crime, ou se nossa esposa cometeu um crime, a gente vai querer que o máximo de provas que eles possam produzir, eles vão poder produzir. Então, em outros casos, também as pessoas também são oportunizadas de se defender na sua amplitude. E aí, minha querida amiga, vamos Diga. chegar numa fase que eu acho que é muito importante, né? Porque quando a gente está falando, né, desses crimes, e a gente já chegou aqui na fase, praticamente nós já estamos aqui no julgamento, né, dessas Uhum. pessoas. Mas tem uma fase que para mim ela é muito importante, porque é o início de tudo, que é a investigação. E quando a gente se depara com uma investigação bem feita, né, é incrível isso, né? Eu já tive acesso a várias boas investigações, né?
E aí eu queria saber, na sua experiência, você tem se deparado mais com um bom trabalho ou com um trabalho que tem deixado a desejar? Um trabalho que tem deixado a desejar. A Carla sempre coloca a gente em situação difícil, com um trabalho que tem deixado a desejar. O que a gente tem uma polícia que tá sucateada, infelizmente. A polícia que investiga, né, vamos pôr a Polícia Civil, claro que tem outros meios de investigação, a Polícia Federal investiga, o Ministério Público também investiga, mas vamos tratar da Polícia Civil, né, da autoridade Nosso dia a policial, dia. nosso dia a dia, o delegado de polícia, o que é mais comum. A polícia não tem aparato para investigar tanto. E Não tem agora nem recurso não tem humano. nem recurso humano. A gente tem muitas delegacias, inclusive, bom que você falou de recurso humano, a gente tem funcionários de prefeitura emprestado para a delegacia, por exemplo, que a pessoa é funcionária da prefeitura e está lá funcionando como escrivão de polícia. Isso não é difícil de acontecer em comarcas até pequenas, assim, comarcas menores, porque precisa e precisa ter. Então, e aí, assim, como que investiga um crime complexo? É claro que a gente tem departamentos específicos. Tem Então, as as especializadas, né? especializadas. Então, a gente tem um DENARC, responsável por uma investigação de um tráfico de drogas, associação para o tráfico interestadual. Então, a gente vê investigações mais complexas e com muito mais prova. Um homicídio, o DHPP, a gente vê que essa delegacia especializada ela tem mais condição de investigar. Mas, mesmo assim, a gente tem essa ilusão. É claro que a gente vê boas investigações vindas do DHPP, por exemplo, mas se você for no DHPP hoje, você vai ver o pessoal enlouquecido com um monte de inquérito para finalizar e que não consegue chegar e não consegue ouvir, não consegue, não tem gente, não tem pessoal para poder ir atrás de diligência, para poder produzir prova. É bastante dificultoso. Então, a gente tem um problema sério de investigação. E isso fica muito mais evidente quando a gente trabalha, inclusive como assistente de acusação. Eu gosto de fazer assistência de acusação também. Eu faço muito mais defesa, por conta da demanda, né? A gente tem muito mais muito mais demanda de defesa processual. Mas quando a gente funciona como assistente de acusação, às vezes a gente quer que a polícia cumpra algumas diligências que a gente não pode fazer direto do escritório, né? Claro que uma coisa ou outra, documentos, vídeos, estudo, laudos que a gente às vezes contrata peritos amigos para poder fazer, a gente junta, a gente Uhum. favorece a investigação nesse sentido. Mas, em alguns casos, a polícia que precisa se movimentar. E a gente sente essa morosidade. Porque quando a gente está como assistente de acusação, quando a gente está buscando o interesse da vítima, por exemplo, a gente chega no delegado e fala, doutor, precisa fazer tal coisa. Aí ele fala, doutora, mas você quer que eu faça como? Não tenho como fazer. Eu tenho uma fila de tantos para fazer na frente. Então você. Aí é o que eu te digo, quando eu queria muito ser, mas eu enfrentei essa realidade, né, da Você polícia, eu viu. vi o meio de trabalho ali, as condições de trabalho, então, assim, a gente vê muita falha, a gente vê muita investigação, faltando muita coisa, principalmente em questão digital, que as polícias ainda falta muito mecanismo para trabalhar. Você é um especialista em crimes digitais hoje em dia, no meio digital, mas eu vejo ausência de cadeia de custódia. O que é a cadeia de custódia? É preservar aquela A prova, a integridade, né? integridade daquela prova, de onde veio. Então, a gente vê isso. Ah, o policial abriu ali o celular, extraiu o que era interessante, mas não pode fazer isso. Precisa extrair um todo, precisa lacrar aquilo para que a gente tenha acesso. E aí, infelizmente, alguns vão achar que a defesa está criando formas de defender, e eu vou achar que nós estamos preservando os direitos das pessoas, e se a gente está falando de uma prova processual, a gente precisa ter garantido isso. Não, você tem razão em 100%, né. Eu que lido muito com a polícia, tenho grandes amigos ali dentro, né,
E eu vejo que aquilo é muito mais feito por pessoas que muitas vezes eles se matam de tanto trabalhar, inclusive para conseguir chegar a uma resposta, porque a polícia está muito preocupada com a questão, né, da vítima, de trazer uma resposta para a família da vítima. Vamos pegar um caso, para mim, um dos departamentos mais importantes, que é o DHPP, Uhum. e você olha ali aquelas pessoas, e é uma realidade, o que a doutora Badaró falou aqui, estão se matando de Sim. trabalhar. E, novamente, o que as pessoas também não conseguem entender é que a polícia não prende ninguém, no sentido, quem decide aquela determinada prisão é a justiça. No máximo, ela vai, pegou a pessoa ali no flagrante, Sim. ela vai levar e ela precisa de uma confirmação judicial para que aquela pessoa, inclusive, seja, né, enfim, presa no sentido, você vai ficar em prisão preventiva, provisória ali, você vai ter direito de responder em liberdade, mas quem prende e quem, vamos dizer, quem prende e quem solta é a justiça, correto? Não é a Sim, polícia, gente. A é. polícia ela só vai buscar. E a gente tem também, é legal a gente falar aqui que a gente tem 2 tipos de polícia, né, a gente tem a polícia militar, vamos pôr em regra também, porque a gente tem muitas outras coisas para tratar. A gente tem a polícia militar, que é uma polícia ostensiva, né, É para tentar não deixar, para que o crime não aconteça, né? que a maior parte dos flagrantes delitos vem pela polícia militar, porque é a polícia que está aí na rua. E a gente tem também essa polícia investigativa, que é essa polícia civil, Que é a que é a judiciária. polícia judiciária, que vai fazer essa investigação e tudo mais. E como a Carla está falando, no curso de uma investigação, não é a polícia que decide prender, a polícia pede pela prisão, seja ela temporária ou preventiva. O Ministério Público precisa se manifestar e o juiz que precisa, né, Autorizar. autorizar, mandar prender, né, e o juiz que precisa mandar soltar. Já no flagrante delito, o que acontece? A gente tem essa situação flagrancial. Hoje a gente tem o Instituto da Audiência de Custódia, que também as pessoas não entendem muito bem para que serve, por que existe e tudo mais. E a pessoa que é presa em flagrante, ela vai ser levada à audiência de custódia. Se ela estiver capturada por um mandado de prisão, ela também vai ser levada para a audiência de custódia. Se ela for capturada, por exemplo, numa prisão de alimentos, né, devendo pensão, ela vai ser levada para uma audiência de custódia, porque o principal interesse dessa audiência de custódia é verificar se aquela pessoa sofreu algum tipo de violência por parte daquele policial que a prendeu. É uma garantia de direitos humanos, né, ali de direitos constitucionais, para ver se a pessoa foi preservada no momento da sua prisão. Ponto. Se a gente estiver diante de um flagrante, que aí é o que você me perguntou, o juiz ali ele vai verificar se aquela pessoa preenche os requisitos autorizadores da prisão preventiva, ou se ela pode responder àquele processo em liberdade. Então, eu sempre falo para o cliente, saiu na audiência de custódia não significa que o processo terminou, só significa que você está respondendo o processo em liberdade. Isso não é... As pessoas falam, todo mundo sai da audiência de custódia e acha que o processo não continua. O processo Continua, continua, sim. só que está sendo oportunizada aquela pessoa para que ela responda ao processo em liberdade, com medidas cautelares diversas da prisão. Porque no nosso ordenamento jurídico, a prisão, Carla, não é a regra. A prisão é a exceção. Então, se aquela pessoa, a depender do crime que ela tenha cometido, se aquela pessoa ela tem um endereço onde ela pode ser encontrada, se ela tem uma ocupação lícita, às vezes ela tem condição de recolher fiança, também dependendo da circunstância. Se ela tem algum problema de saúde, ela pode ser colocada em liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão. Ela pode ficar comparecendo mensalmente no juízo, ela pode ser afastada de frequentar alguns ambientes. Então, a gente tem hoje aqui no Brasil alguns institutos que são deturpados. As pessoas falam muito sem conhecer e acham que é por isso mesmo. Talvez culturalmente, por essa sensação de injustiça, por Impunidade. por entender que o sistema está colapsado, infelizmente, em alguns momentos está mesmo.
Mas, assim, a audiência de custódia serve para isso. E aí, decretada a prisão, passa dessa prisão em flagrante, ela passa a ser uma prisão preventiva. E aí ela vai ser também rediscutida no curso do processo. É isso, basicamente. Então, olha só, né, uma aula aqui, né, não é só com a doutora Badaró, a professora, né, mas olha o quanto é importante a gente discutir isso. Sim. Porque se nós desejamos, né, entender, né, sobre o crime, por que que essas violências acontecem, por que que as estatísticas em alguns tipos penais crescem, a gente precisa entender todo o sistema, todo o processo, inclusive para que todos nós possamos, né, parar para pensar. E hoje, a gente vê ali uma dissonância de tudo, né. Eh, eu canso de conversar com os advogados, é lei que não acaba mais, a gente não precisa de mais leis, né, talvez a gente precise repensar as que a gente já tem, Exato, mais efetividade, melhorar, né. É. né, e aí é uma lei que esbarra na outra, o que que vale mais, né. Outro dia mesmo discutindo sobre as questões digitais, aí a gente tem a questão: "Ah, mas a Big Tech se ampara no Marco Civil". Mas aí a gente tem ela permite que crianças a partir de 13 anos ingressem nas plataformas, independente, a gente já viu crianças com menos de 13 anos. Ah, mas mesmo aquelas que têm 13, 14, 15, até 18 anos, elas estão embaixo do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Uhum. Nós temos leis que são incríveis. Essas leis estão sendo respeitadas? Aí a gente tem o nosso Código Penal. Ele está sendo respeitado? Aí temos o Código de Defesa do Consumidor, que também não é respeitado. Então, e assim, é uma lei esbarrando com a outra, que esbarra com a outra. E quando você vai ver, quem se dá bem? Na grande maioria das vezes é aquele que consegue pagar bons advogados, né, doutora? É. É. É, é. Que vem com aquela estrutura, né, que é agigantada. Não, vamos ser honestos aqui, né. Eh, e você olha: "Gente, mas está tudo errado". Na verdade, assim, vamos por partes. Botei a doutora em saia justa de novo, ó. Me botou em saia justa. Bom, vamos por partes. Primeiro, é lógico que o bom advogado, a boa advocacia criminal, ela tem que ser capacitada. Eu, no meu dia a dia, eu sempre, quando me dá oportunidade, quando tem espaço, eu gosto de falar isso para o cliente. Contrate um especialista. Se não tem condição de contratar um especialista, busque a defensoria pública. Porque, às vezes, um advogado sem a capacitação correta para atuar nesse seu caso, ele pode até acabar te prejudicando. E não é incomum a gente ver. Então, a defesa técnica criminal, ela precisa ser bem feita. Aí a gente vai para um outro lado também, como a Carla trouxe. Quem se dá bem, claro que se a gente tem um processo, uma investigação muito complexa, por exemplo, eu consegui me especializar em direito penal econômico. Então, eu fiz um curso de direito penal econômico. São crimes que não são tão comuns. Lavagem de dinheiro, digo assim, comuns para grande parte da população, Tá. né? Crime de lavagem de capitais. Então, a gente tem uma análise um pouco mais apurada num crime desse, uma investigação, temos uma vara especializada a julgar. A gente precisa de uma técnica um pouco maior e melhor para atuar num crime numa defesa nessa proporção. Organização criminosa, lavagem de dinheiro, crime cibernético, que, né, que já tem hoje departamentos especializados para trabalhar assim, fraudes bancárias, por exemplo. Então, você precisa. Hoje, os bancos, eu enfrentei um processo recentemente que o sistema do banco já tem uma investigação que entrega isso já meio que pré-pronto para a polícia, porque os dados, né, os dados bancários são muito sensíveis ali, eles têm aquele sistema muito complexo. Foi um funcionário do banco que fazia parte desse setor de investigação na audiência e deu uma aula na audiência, para nós e para o juiz, inclusive,
O juiz pontuando, como que você soube que essa transferência saiu de tal conta? Assim, 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 assim. Um processo extremamente extenso, falando de investigação, uma investigação assim com muitos volumes, com muitas folhas. Então, pensa, você precisa ter uma complexidade, você precisa ter uma expertise para atuar, você precisa ter capacitação para atuar. Esse é um primeiro ponto. Então, uma defesa bem feita, às vezes, pode proporcionar um bom resultado para o cliente, porque a polícia, às vezes, também não tem tanto aparato. A acusação também está meio falha, desatualizada em relação à modalidade do crime. Esse é um ponto. Num segundo momento também, se a gente for pensar no processo em si, e nessa questão de tantas leis e tantas questões que a gente precisa administrar, a gente também volta a pensar nos operadores do direito, né? Nessa polícia que o crime passa a se especializar mais do que a polícia, como você disse, que está sucateada, né? No processo penal, no processo em si, que demora muito tempo para ser julgado. Hoje a gente até que tem uma realidade um pouco diferente. A gente tem os processos até que estão caminhando mais céleres, até por conta das audiências virtuais. E a gente tem esse colapso da questão criminal por conta que o crime vai também se atualizando, né? E hoje em dia a gente se enfrenta questões muito sensíveis. Quando você falou ECA, Discord, a gente tem uma imensidão de crimes acontecendo. Essas plataformas, essas questões de crimes cibernéticos que às vezes nem estão acontecendo no Brasil, porque a plataforma está num outro país. Então, tem muita questão que eu acho que até a polícia, o Ministério Público e o próprio juiz de direito estão mais desatualizados do que a pessoa que está cometendo o próprio crime. Sim. Então, a gente precisa realmente fazer esse movimento, porque às vezes as pessoas acham assim, precisa fazer uma lei para apenar maior. Não, às vezes a lei já existe. A gente precisa tentar colocar ela em prática, ou melhorá-la, né? Ou melhorá-la, ou encontrar uma forma de fechar com que isso seja uma materialidade de crime. Eu acho que hoje o maior desafio no Brasil é esse. Essa ausência de condição de investigar fatos que estão acontecendo de maneira muito avançada, criminalmente falando, em questões de cyber e tal, porque a polícia não consegue, porque às vezes até o Ministério Público não tem essa capacidade técnica, essa expertise para poder chegar numa denúncia compatível. Doutora Badaró, que aula maravilhosa, tá vendo? Que advogada incrível, que bom que você foi para a área do direito, né? Que você, inclusive, quis ficar na área da advocacia, né? Que bom. Primeiro que eu acho a doutora Badaró incrível, linda, olha só, né? Obrigada. Mulheres fortes, a gente precisa muito de vocês, né? Com essa personalidade, com essa originalidade, inclusive para defender todos os nossos direitos. O crime ele é arrasador, mas uma injustiça ela é algo destruidor, porque a gente descobre dois problemas. Um, que o crime não foi solucionado. E outro, que o Estado cometeu um crime contra uma outra pessoa que nada tem a ver com aquela, vamos dizer, né, com aquele determinado caso. Então, a gente tem um problema sério. Sim. E a gente precisa estar de olho nisso. Enfrentar injustiças, Carla, assim, é horrível. Quando você fala de injustiça, eu penso em todos os meus clientes que estão condenados injustamente. Temos que falar sobre isso. Que eu me sinto impotente, que eu me sinto incapaz, mas porque não conseguimos, talvez, provar a inocência dele por uma questão de, realmente, produção de prova. Um reconhecimento que não fez sentido, mas aí são discussões que, no nosso dia a dia, né, aí, como você volta a dizer, o nosso dia a dia na defesa é muito difícil. As pessoas acham que é muito simples, né? As pessoas têm esse...
Por isso que eu gosto de ser didática. Eu acho que, como eu fui professora, eu gosto de ser sempre didática, porque eu acho que o conhecimento liberta, ou pelo menos o conhecimento traz uma condição melhor para criticar. Uhum. Então, se as pessoas conhecerem, por isso que eu admiro o seu trabalho aqui na investigação em outras plataformas, porque se as pessoas conhecerem, tiverem acesso ao conhecimento, né, umas pessoas sérias, comprometidas com a verdade, a trazer conhecimento para as pessoas começam a refletir melhor sobre o assunto. Então, o nosso ofício é muito difícil. Pensando em fazer justiça, né? O que é a justiça? É muito difícil também a gente chegar nesse denominador comum, porque se a gente está atuando pela assistência à acusação, uma condenação de anos, ela é uma justiça para aquela família? Não, Uma ela reparação financeira num crime sexual, ela vai reparar aquela dignidade sexual que foi ferida? Não. não. Então, a gente também sente que essas relações sociais, né, que o crime acontece nesse meio social, nunca a gente vai conseguir chegar num cenário, né, realmente do que é a justiça, do que é o ideal. Mas nós estamos aqui para poder garantir, né, que a defesa se faça, para poder garantir os direitos de todos, sejam eles da vítima, sejam eles o réu, seja ele a sociedade, enfim. O advogado, ele é essencial para a administração da justiça. O advogado, ele está nesse papel, ele precisa estar aqui para garantir realmente que as coisas aconteçam de uma maneira correta, garantindo direitos. E te agradecendo pelas homenagens, e ser mulher, ser mãe, ser autêntica, como você disse, né? Ter essa liberdade, ter esse espírito livre dentro de uma área também marginalizada dentro do direito, masculinizada, porque ainda temos muitos homens atuando, homens promotores, homens policiais, homens juízes, homens colegas de trabalho. Nós somos militantes, nós levantamos essa bandeira mesmo, buscando o nosso espaço. Estamos cada vez mais presentes. Que bom. Que bom, estamos cada vez mais presentes, seja como policiais, como promotoras, juízas, advogadas. Para mim é sempre um prazer muito grande ter advogadas ladeando comigo, grandes profissionais, para a gente também perder esse estigma. E o que eu sinto hoje, do início da carreira para cá, é que os clientes também valorizam isso. Que Os bom. clientes valorizam esse nosso olhar feminino, essa nossa presença. Eu sempre falo, eu tive uma oportunidade que eu fui discriminada por um cliente, mas aí não virou cliente, era um pretenso cliente, era uma pessoa que tinha sido indicada e que eu também não quis pegar esse processo. Mas todos os clientes, de nenhum deles veio nenhum tipo de preconceito. De outras pessoas, sim. As pessoas pensam que é muito difícil para nós por conta do cliente e é mais difícil por conta do sistema. E eu te agradeço muito, Carla, pelas homenagens. Muito. Não, você merece, você e todas as pessoas que estão aqui sempre conosco, né, ensinando. E eu digo que informação ela só tem valor quando a gente consegue difundir. Ai, Carol Badaró, que eu adoro ela está sempre conosco, não preciso nem convidar, porque eu sei, ela está mais do que convidada, a casa é dela aqui também, né? Você tem sempre aqui o seu espaço de fala, não só aqui, a gente está junto também lá no Além da Notícia, em muitos outros lugares. Eu faço questão sempre de falar do trabalho de vocês, que ele é muito importante. De novo, agradecer. Eu te agradeço muito, Carla, pela oportunidade, para que nós... para a gente poder buscar esse caminho das pessoas terem um pouquinho menos de preconceito com a advocacia criminal, né? Mas que acho que já está diminuindo já diminuiu bastante. Para que a gente possa levar conhecimento, para as pessoas terem acesso a conteúdo na hora de falar, né? Comentário de internet precisa ter conteúdo, que hoje em dia também a internet não é terra sem lei. E é sempre muito bom estar aqui com você. Eu sou de casa mesmo. É de casa mesmo. Pode contar comigo. A gente tem outras gravações
mais para frente também, e eu tô sempre à disposição para trazer conteúdo para o pessoal. Estou à disposição para qualquer tipo de contato, para qualquer tipo de dúvida que, Sua né, criminalista, gente, sua vai estar aqui criminalista. embaixo, E né. lá vocês vão ver minha vida pessoal, porque eu também gosto de mostrar minha vida pessoal. O arroba da doutora aqui. É isso. Entre em contato com ela, tirem dúvidas. E hoje, gente, estivemos com a doutora Ana Carolina Badaró, a sua criminalista, no Pode Ser, e a gente espera você no próximo episódio.